Inicia agora Meditação Mundial, ao vivo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Meditação Mundial ao vivo. Hoje no formato de estreia, porque temos novos conteúdos para trazer para vocês. Eu estou em viagem, então não posso estar ao vivo com vocês, porém eu estou ao vivo com vocês, porque eu estou aqui ao lado nos comentários acompanhando juntinho esta transmissão de estreia, certo? Que é gravada porque esses conteúdos foram gravados. Hoje nós teremos uma bela palestra do Hélio Gabriel, que está aqui conosco hoje. Hélio, nos explica um pouco dessa sua palestra. Perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação. E hoje nós vamos vamos ver juntos, porque eu também estou aqui no chat vendo com vocês, uma palestra sobre a sabedoria xamânica. É uma das palestras que está prevista na expansão do curso expansivo de espiritualidade, que é a expansão dos povos de sabedoria da antiga terra, e hoje nós vamos conversar sobre a sabedoria xamânica. E é isso que veremos. É uma das 10 palestras que vão vir para os povos antigos, na sessão dos povos antigos. Exato. Uma delas é esta, outra já foi gravada sobre a sabedoria dos druidas, que é de certa forma o xamanismo dentro da Europa, mas principalmente dentro da tradição celta. A gente vai falar sobre a sabedoria budista, a sabedoria tibetana, a sabedoria yogi, e assim sucessivamente, fazendo um tour pelo planeta de todos aqueles que têm algo a nos passar, e são muitos. Se você quiser fazer o curso expansivo, o link estará aqui embaixo na descrição. Muito bem, vamos lá para a palestra do Hélio sobre o povo xamânico, os povos xamânicos. Pessoal, colaborem aqui nos comentários, vamos conversar ao longo dessa palestra, que está muito interessante, certo? E depois faremos juntos a nossa emanação de paz para o mundo. E com a palestra do Hélio. Até mais, pessoal! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra que nós estamos disponibilizando aqui para vocês. E hoje o que nós nos propusemos a conversar, a explanar, é sobre o caminho de sabedoria xamânica, que a gente vai perceber no decorrer da nossa conversa, da nossa palestra, que é bastante amplo e não apenas limitado àquilo que a gente tem visto ao nosso redor. E hoje eu estou num formato um pouco diferente aqui, acredito que não vou me atrapalhar. Eu não vou me atrapalhar. O caminho de sabedoria xamânico, a sabedoria ancestral. Iniciando, eu gosto de trabalhar com as origens, desde as palavras, desde culturas, e é isso que a gente vai perceber nesse nosso primeiro slide aqui. Existe essa linguagem, essa língua, que se utilizava muito mais na antiguidade, mas ainda hoje existem alguns locais do planeta Terra que ela é utilizada, como por exemplo no Extremo Oriente, na Sibéria, que é a língua do Evenki. E nesta língua existe esta palavra que está aqui colocada como Samam. E Samam significa, do Evenki, aquele que sabe. Mas tem uma questão interessante nesse saber, né? Não é simplesmente um saber de conhecimentos técnicos, de conhecimentos de leitura, de cognitivo cerebral. Não, são conhecimentos práticos e experienciais. Como, por exemplo, eu passei por uma determinada situação, então eu tenho propriedade para falar sobre aquilo que eu vivenciei, porque eu sei, experienciei em todo o nível do meu ser, em todas as minhas células, tive emoções, tive sentimentos e reflexões em cima daquilo que eu experienciei. E isto é um samam, né? É aquele que tem a sabedoria porque passou. Só que tem uma questão, não é qualquer tipo de sabedoria. São sabedorias e conhecimentos de ordem espiritual. Claro que se a gente for analisar a palavra espiritual, ela engloba tudo, não se limita apenas ao nível material, mas também conhece profundamente o dinamismo das energias do nosso corpo vital, conhece também os trabalhos psíquicos do ser humano, por isso existem os trabalhos das viagens
astrais, dos voos xamânicos. É alguém que passou por tudo isso, é um verdadeiro mestre iluminado. Mas, como? Bota tudo na tela sempre, de preferência. Ok. Não vai ter que ter lápis. Tudo bem, então não tem problema. Então é um verdadeiro mestre, né? Aquele que passou por todos os processos e sabe como realmente funciona e, portanto, pode levar isso às outras pessoas. Na origem, essa língua, ela era falada naquela região que está descrita ali como a China, e eu coloco o Tibete entre aspas. Na antiguidade, sim, o Tibete ele existia, mas hoje sabemos que pela questão da invasão comunista, da invasão da China ao Tibete, o Tibete ele nem existe mais no mapa geográfico, né? Só aquela localização, que a cultura, sim, lá ainda está bastante viva, não foi esquecida, porque o povo é muito, qual seria a palavra? Não é orgulhoso, mas tem bem fincado as suas raízes, né? E leva os costumes não só religiosos, mas de gastronomia e de cultura social também. Por isso que ele ainda não foi extinto. E tem uma questão interessante também. Os mestres espirituais do Tibete, percebendo todo esse movimento que está acontecendo a nível físico do planeta, eles se viram com uma necessidade de pegar esses conhecimentos, levar para o astral e migrar em outros locais do planeta. Então a gente tem recebido, desde muito tempo, alguns mestres tibetanos encarnados no Ocidente para trazer esses conhecimentos que são da humanidade, que são da espiritualidade, que facilitam nós, seres humanos, a trilhar essa jornada. Mas eu coloquei ali entre aspas porque hoje realmente o Tibete está sob domínio chinês, né? E também na parte mais ao norte, né, que é da Mongólia, e também na Rússia, onde essa linguagem era utilizada. Então a gente percebe que a origem do xamanismo é oriental, assim como também toda a população planetária terrestre, né? Ela surgiu ali na região proto-indo-europeia, que aliás é uma das primeiras linguagens também que existe e que foi de onde derivou todas as outras, inclusive a nossa que a gente está utilizando aqui agora, que é o português brasileiro. E esta é a origem do xamanismo, das práticas xamânicas. E a gente podemos perceber que o xamanismo se expandiu também por inúmeros locais no planeta. Ele existe na Índia, ele existe no Tibete, existe na China, existe na Europa, existe na África, existe nas Américas e existe também em outros locais que eu não coloquei aqui, como por exemplo na Austrália, nos povos nórdicos também. Mas na Índia o xamanismo ele por exemplo, iniciou, né, com a tradição dos Brahmanes. Os Brahmanes eram uma tradição xamânica que compreendia a natureza, observava e trazia para si os seus ensinamentos. Se a gente for analisar o Tibete, existe ainda lá, muito vivo, muito presente, a tradição Bon, que é uma tradição xamânica do Tibete. Claro que a gente não vai se aprofundar especificamente nelas hoje, porque a gente está dando o xamanismo como um todo, de um modo geral. Mas existe e tem muitos conhecimentos de anatomia sutil e de profundidade do ser humano, de verdadeiro destrinchar da sabedoria humana. Gosto bastante dessa prática da tradição do Bon. Na China temos o taoísmo, que é também uma tradição xamânica. Não coloquei aqui o Japão com o shintoísmo, também é uma tradição xamânica. Na Europa, eu coloquei entre aspas os países que pegaram, existem mais também, mas aqueles ali foram os principais, a Escócia, a Irlanda e País de Gales, que vivenciaram toda a expansão do povo celta. O povo celta que tinham como seus mestres espirituais os druidas, que nós já falamos numa ocasião passada, na sabedoria desses povos, era também uma sabedoria xamânica. E aí, chegando mais próximos da nossa realidade,
a gente percebe a África, que na sua antiguidade, o Egito Antigo vivenciava essa também observação e captação dos conhecimentos da natureza, portanto, o xamanismo. E hoje em dia, a África talvez seja o continente que experiencie o xamanismo de uma forma mais diversa e mais variada. Tem o xamanismo da Etiópia, o xamanismo da Namíbia, que são muito diferentes uns dos outros, claro, mantendo pontos que convergem, mas também pontos muito diferentes. E praticamente cada região da África tem a sua forma de entender essas práticas xamânicas. E aí então chegamos nas Américas, que ainda nas Américas tem bastante divergências de forma de praticar, como os povos norte-americanos, as tradições lakotas e tantas outras, né? Mas uso aqui elas como exemplo. Os povos andinos das cordilheiras são também povos xamânicos que têm muita similaridade com o Tibete, pela questão geográfica também, de ser dois locais muito altos. E tem aí a América do Sul, com os índios sul-americanos, que é aquilo que a gente tem de mais próximo para entender o xamanismo. E a gente pode cair no engano de achar que o xamanismo é isso que a gente vivencia e vê aqui nessas tribos que a gente está acostumado. Mas ela é muito mais abrangente, muito mais expansiva do que isso. E uma discussão que é bastante fervorosa é sobre o que é o xamanismo, né? Se ele é uma tradição científica, se ele é uma religião. O que é? A forma xamânica de se apresentar diz que não é uma religião. Primeiro, porque não tem um livro sagrado que segue uma doutrina ou um mestre específico. E segundo, também porque a cosmogonia xamânica, a forma de compreender o universo, ela vai de conflito, de certa forma é um conflito, com a palavra religião, né? A palavra religião vem do religar e que compreende conectar o ser humano com algo divino, ou seja, existia algo, esse relacionamento tinha sido em algum momento separado e a religião vem para reatar o nó e tornar o ser humano novamente divino. O xamanismo não entende dessa forma. A cosmogonia tem a imagem da teia da aranha, né? Que qualquer ponto que eu mexa na teia da aranha, se eu puxar aqui, certamente vai movimentar o lado extremo, ou o lado oposto, perdão. Portanto, tudo está conectado, nada nunca foi separado, não há como religar, não há por que religar se tudo sempre foi unido, se tudo sempre foi junto. Há apenas uma forma de conduzir a sua vida, de conduzir seus comportamentos, sua mente, suas emoções e seus relacionamentos, para que a gente perceba essa unidade, essa grande comunhão, essa grande união que é a vida, que é a natureza. E possivelmente ela se aproxima mais, eu digo a tradição xamânica, de uma ciência, porque ela tem um método, tem uma forma específica que faz com que a gente chegue ao processo de perceber a vida de uma forma una. Uma das frases que representam essa ideia, essa representação da divergência de ciência e religião é essa que está colocada aqui, né? Que diz que o xamanismo é a mãe de todas as nações e que as religiões elas representam um xamanismo adaptado. O xamanismo, por ele ser a parte fundamental, a parte elementar, no sentido de primordial e de ter relações com os elementos, ela foi avançando, o ser humano foi crescendo também em sua forma mental e foi dando um formato diferente para a coisa, e a partir dali todas as religiões elas surgem, portanto todas elas, religiões, têm um pezinho no xamanismo, assim como
Dizem que nós, seres humanos, todos nós, em alguma instância no passado, temos um pezinho na África, né, que seria a origem do mundo, ou um pouco mais a leste, no Extremo Oriente. E é justamente isso. Talvez essa colocação que está aqui embaixo, que é busca elementar da sabedoria, da harmonia, seja a melhor forma de definir o xamanismo. É realmente a forma mais elementar do ser humano de buscar a sabedoria. Antigamente, não existia todo esse contexto de prédios, de sociedade avançada, de tecnologia. Então era mais nítido para o ser humano observar a harmonia da natureza. E ele se percebia como um ser integrante também dessa natureza. E ele buscava imitar a própria natureza para entrar neste fluxo de harmonia e, quem sabe, então fluir junto com ela. Essa é uma das buscas. A gente tem que trazer aqui o conceito de harmonia também e lembrar que a harmonia é ordenamento, ordem, disciplina em todos os níveis do ser. Novamente, o nível físico, o nível energético, o emocional e o mental. E gosto de uma frase que é de Sócrates, ou pelo menos atribui-se a ele, de que sabedoria consiste mais em fazer do que saber. Isto é a sabedoria, é a compreensão ativa. Não adianta eu conhecer, por exemplo, uma forma de fazer um bolo, ou saber, ter o conhecimento de que eu estou doente e sei como curar aquilo que eu tenho, mas se eu não for a ação, se eu não for juntar, se eu não for pegar os elementos que são necessários para compor aquele remédio e beber esse remédio para que eu melhore fisicamente. Então a sabedoria realmente ela consiste mais numa ação do que num saber. Ela é a união do processo do saber e do partir para a parte prática. Uma coisa não se dissocia da outra. Portanto, vale colocar que é a busca da sabedoria, porque é trazer para si esse protagonismo, conhecer e atuar em conformidade a isso. Se não for assim, pode ser um exímio conhecedor, sim, pode ser uma pessoa que tenha bastante ímpeto, sem dúvida, mas sábio não se encaixaria. Sabedoria é ação em congruência com o conhecimento. Dentro da prática xamânica, existe muito isso que está listado aqui no topo, que é o aspecto ritualístico de toda a vida. E para que funciona, para que serve um ritual? Isso é interessante da gente começar a conversar e entender. É simplesmente para aquela palavrinha que está no topo, consagração. Esta é a finalidade de um ritual. E o que é a consagração? É tornar um momento sagrado. Perceber a sacralidade, perceber a divina potencialidade de todos os acontecimentos que estão sucedendo ao nosso redor. Como você faz isso e o que é necessário para a gente tornar algo sagrado? A primeira coisa é a presença. Aí entra, por exemplo, a atenção, a concentração e a meditação. Tornar o momento sagrado. Aonde é que está acontecendo esse momento? É no aqui e no agora. Eu só posso perceber o divino manifesto se eu estiver presente. Exclui a ideia de passado e de futuro. Para eu perceber a manifestação divina de uma árvore, eu preciso estar olhando para ela, eu preciso estar reconhecendo e interagindo com ela. Não adianta eu estar olhando para essa árvore, ou pode ser qualquer outra coisa, pode ser este copo com água. Mas se eu não estiver em contato verdadeiro com este copo com água, se eu estiver bebendo ele e, sei lá, pensando na aula que eu vou ter que dar
mais tarde, no dia de hoje, se eu estiver preocupado com isso, ou se eu estiver remoendo uma situação que aconteceu ontem ou anos atrás na minha vida, eu não vou ter a brecha, a oportunidade de perceber o divino manifestado neste copo com água ou o que quer que seja. Aí entra também o princípio da cortesia, do reconhecimento do divino num objeto ou numa vida e ser cortês com isso, porque se Deus está aqui também, que eu reconheça e que eu trate com carinho. A gente vai falar mais adiante, mais específico, sobre essa forma de tratar a vida, de tratar a nós mesmos, tratar todos aqueles com o qual nos relacionamos, né? Outra questão que está presente dentro desse aspecto ritualístico é da busca do ser humano de imitar a natureza. Como eu já comentei, era mais fácil o ser humano perceber os ciclos das coisas, porque não tinha tantos estímulos externos, todos esses estímulos modernos, capitalistas, que faz parte também, a gente precisa aprender a lidar com tudo, né, para aprender também com eles, e a ideia é juntar o conhecimento ancestral com o conhecimento contemporâneo que está surgindo para a gente dar uma nova cara lá na frente e criar uma sociedade que tenha mais confiança, que tenha mais capacidade de gerar bons seres humanos. Mas os povos xamânicos percebiam os ciclos da natureza como essas imagens que estão aqui, né? Seja o nascimento do sol, ou também o pôr do sol, ou o nascimento da lua, o surgimento da noite. Era natural se apresentar e se perceber com mais facilidade essas faces da natureza, que é o famoso yin e yang, o ir e vir, o certo e errado, o dia e a noite, o quente e o frio e por aí vai. Mas os povos xamânicos se percebiam também como seres integrantes da natureza e eles buscavam o autoconhecimento. Se eles buscavam compreender a natureza, o que é que aqueles ciclos externos podiam ensinar a eles? Eles, nós, né, no caso, não eram eles, somos nós. Se nós somos integrantes da natureza, a gente deve também observar os nossos ciclos internos, observar o que é que está passando neste momento, e este momento é um momento propício porque a natureza está realizando uma troca, realizando uma mudança de estação, e nós, por estarmos inseridos nela, com certeza também temos transições internas a fazer. É um momento muito importante de recolher, de refletir, de realizar meditações, de realizar reflexões para perceber quais são as nossas novas necessidades nesses ciclos internos. E um xamã, aquele que se comprometia com esse caminho consigo mesmo, na verdade com a natureza, mas ele é a natureza manifesta, ele precisava dar extrema importância ao seu processo pessoal, ao seu processo interno. Por isso, observava a natureza e buscava harmonia com os ciclos. Assim como tem o ciclo da chuva, que tem todo um processo de criação de uma nova planta, tem toda a paciência para ela crescer e absorver os nutrientes necessários, ele também sabe que consigo não é diferente, que a vida não dá saltos, né? Uma árvore ela leva alguns anos, dependendo do tamanho dessa árvore, para chegar à sua estatura maior. E nós, seres humanos, também temos esse tempo, temos uma maturação, temos que adquirir maturidade, e ela só vai vir com o advento das experiências e dessa reflexão interna para chegar a uma grande compreensão, para chegar à verdadeira sabedoria, que era a busca destes povos. E naturalmente, após alinhar-se com isso, um crescimento na nossa consciência. Nossa consciência, ela vai se expandindo, a gente vai compreendendo a vida de uma forma mais completa. Não diria nem melhor nem pior, porque tudo vem no momento para trazer alguns ensinamentos, mas sim uma forma mais completa. E os xamãs perceberam e criaram formas para acelerar esse processo de expansão da consciência.
E tudo isso de uma forma ritualística. Porque ritual faz parte de perceber o sagrado naquilo ali. Consagrar dentro de um ritual, né? Tornar sagrado. E uma das formas de realizar essas expansões da consciência é com o estímulo sonoro. A linguagem do universo é a vibração, é o som, é a música. Não é à toa que dentro da tradição tibetana, a tradição xamânica, existe as tigelas tibetanas, que eles fazem um trabalho de cura física e cura psíquica também a partir destes sons, né? Os sons, ele tem uma carga energética, uma assinatura específica que carrega uma informação. E esse som chegando a nós, interagindo com o nosso corpo, com as nossas células, com o nosso campo áurico, com a nossa psique, com a nossa mente, as nossas emoções, traz a nós essa assinatura do som. A gente entra em ressonância e começa a vibrar naquele padrão. Se é um padrão de cura física, a gente vai reorganizar as nossas células, criar geometrias cristalinas, que são geometrias que têm coesão, que têm harmonia, e aí a saúde física vai se apresentar a partir de um estímulo sonoro. Claro que muito na antiguidade não existiam essas tigelas, né, que são mais recentes, mas existiam os tambores, e os tambores sendo tocados, sendo vibrados ao lado do ser humano, seja nas costas ou ao lado, começava a criar uma vibração que a gente entrava nessa frequência, nessa ressonância, e aí então tínhamos um estado expandido de consciência, poderíamos perceber algo mais profundo, quem sabe, entrar a partir desse estímulo num estado de meditação mais profunda. Não apenas com os tambores, né, mas com as flautas, que aliás gosto bastante, logo está saindo um álbum delas para vocês, disponível, a gente vai lançar aqui no canal também, fiquem acompanhando que vocês vão perceber elas. Existiam tantos outros instrumentos também, feito de ossos, feito de pedras, que criavam frequências específicas para levar o ser humano a este novo estado de consciência. E quer mais vibração próxima do que a fala, do que o canto. Por isso que existe também as cerimônias de powwow, né, que é várias pessoas, vários praticantes do xamanismo em volta de um tambor, tocando e cantando. É interessante também o que acontece no lado espiritual quando essas cerimônias estão acontecendo. A espiritualidade, ela se aproxima, é um momento que a gente se coloca à disposição para receber as bênçãos, os passes, os toques espirituais daqueles amigos que estão momentaneamente num ponto que conseguem ver mais longe, conseguem perceber as nossas fraquezas e podem nos ajudar, né? É para isso que a espiritualidade está também ao nosso lado, para nos servir e para servir a vida, assim como é a nossa função também, servir a nós mesmos, servir a nossa comunidade, servir a própria Mãe Terra, todo o ecossistema, né? Quem não vive para servir não serve para viver, já dizia a música, já dizia o poeta. Outro ponto interessante, acho muito bonita esta imagem aqui, vão sair da tela para que vocês consigam ver. Esta imagem deste rapaz é lá no Extremo Oriente, nos Himalaias, creio ser no Tibete ou na China, não sei especificamente, mas ele está fazendo um retiro, uma introspecção em si, um aprendizado pessoal. E isso é parte também das experiências xamânicas, né? Colocar a si mesmo, seja a sua mente, ao seu corpo, a si como um todo, algumas privações físicas, algumas privações psíquicas, se a pessoa tiver uma boa concentração, né? É possível, por que não? Mas claro que tudo muito equilibrado.
Nós falamos na palestra passada, né, sobre o caminho budista, sobre as 4 nobres verdades e sobre a vida de Buda, que em determinado momento ele abandonou tudo e foi para o extremo material, se privando por 7 anos, é o que diz a lenda, alguns dizem um pouco mais, um pouco menos, de alimentos. Não comia. E isso é um desequilíbrio, não é o caso aqui dessas privações xamânicas que eu estou colocando, né? São processos de tempo mais curto. Claro que existem aqueles que estão num processo mais aprofundado que levam anos já que se abstêm, né, dessas alimentações. Inclusive tem um amigo que está há 3 anos sem comer, mas está dentro desse processo de autoconhecimento e vive uma vida muito diferente, né? A sua rotina não é, por exemplo, que nem a minha aqui, que vive inserido numa sociedade contemporânea. Por que eles faziam isso? Porque eles precisavam conhecer-se. Então eles precisavam sujeitar a si mesmo experiências diversas. A gente está aqui no planeta Terra justamente para isso, para ter os mais diversos tipos possíveis de experiência. Então eu sujeitava a ficar alguns dias, 7, 9, 11, 13 dias sem comer para ver o que é que essa experiência pode me ensinar. O que é que o meu organismo tem a me ensinar. Aliás, o meu organismo, o corpo material, ele está aqui no planeta há muito mais tempo do que o nosso espírito. Portanto, ele tem uma sabedoria do planeta, uma sabedoria genética terrestre muito profunda. E às vezes a gente não dá esse espaço, essa brecha para que ele, ou ela, né, para que ele possa nos ensinar aqueles aspectos mais profundos da natureza física. É bastante comum e conhecido aqui nas Américas, né, a própria cerimônia, que é um ritual também, a busca da visão que se faz, que é justamente ficar 4 anos consecutivos no mínimo, sujeitando-se a essas experiências. A primeira de 3 dias, a segundo ano de 7 dias, depois 9, depois 11 dias em reclusão, em apenas introspecção em si, percebendo o que é que a natureza ao nosso redor tem a nos ensinar. Existe uma possibilidade de aprender com tudo e com todos. Quando a gente faz essas experiências, geralmente se faz no alto de uma montanha e a própria montanha tem muito a passar, o próprio ar tem muito a passar, os elementos que nos circundam têm muito a passar. É interessante, a gente vai falar adiante, essa questão arquetípica dos elementos, seja da terra, do fogo, da água ou do ar, e também, por que não, do éter, né? Dentro da chave humana de compreensão, dentro dos nossos corpos, o que cada um representa e o que é que eles têm a ver. E vamos lá, seguindo adiante. Essa questão aqui eu trouxe, né, que é dentro ainda dessas privações físicas, as intensificações de temperaturas. Existe aqui, no nosso contexto, a tenda de Temazcal, que se comenta que é também uma purificação, é uma forma, além do jejum, de criar uma saúde física, porque existem processos químicos e bioquímicos que acontecem que vão tornar a nossa imunidade mais forte após passar, né, por situações extremas. E é o que grandes atletas fazem, né? Entram em bacias, não? Em banheiras de gelo e depois saem direto para um banho quente ou vice-versa para dar esse choque para o organismo ficar mais resistente. Mas tem também uma questão espiritual, uma questão de trabalho sutil e de energia. E isso é muito comum não só aqui. Aquela outra imagem que a gente viu no slide anterior, do rapaz sentado no alto da montanha, apenas com um manto de algodão, e a gente pôde perceber no fundo que existia neve, né? Existe a prática do tumo lá no Tibete, que é uma forma de dominar a sua
energia interna e criar calor a ponto de suar a menos 30 graus ou a menos 20, a menos 15, e inclusive com este suor produzido por domínio do corpo, criar um tal calor, uma tal concentração de calor que chegue a encharcar o pano de algodão que esses praticantes do tumo realizam, né? E existe até uma competição, entre aspas, né, de meditação no Tibete, que é isso, que as pessoas, os discípulos, saem na madrugada, no inverno, para o alto da montanha e ficam em meditação, e o objetivo é secar o máximo, encharcar o máximo possível de mantos de algodão que eles vestem, nus, só vestindo esse manto, criando calor a partir do alto domínio e encharcando esses mantos, né? É algo impressionante e é o que alguns xamãs dizem e são unânimes em afirmar, né? Que o verdadeiro xamã, ele precisa ter esse domínio pessoal de ativar o seu sol interno, porque se tu ativa o teu sol interno, tu é um ser independente, entre aspas também, porque temos uma relação de interdependência, mas tu tem autonomia, tu, independente da situação que tu se encontre, tu pode criar aquilo que tu necessita no momento ou criar o que os teus companheiros de caminhada necessitam também no momento que está se apresentando. Outro item muito comum e que daria muito pano para manga é a questão da utilização de plantas mestras para a expansão da consciência também. Eu trouxe aqui nesta imagem duas que não são tão conhecidas aqui no Ocidente e no nosso contexto. Aqui se conhecem diversas e se utiliza, por exemplo, a medicina do tabaco, se utiliza o rapé, o iagé, o ayahuasca, se utiliza a sananga e por aí vai, tantas outras plantas, né, que traz ao ser humano uma capacidade de mais autoconhecimento, que traz também uma oportunidade de expansões para perceber a vida de um novo ponto de vista. Essas que eu trouxe nessa imagem aqui não são tão conhecidas no nosso contexto. O soma, né, que são também chamados como os cogumelos mágicos, eles eram utilizados muito no xamanismo da Índia e também no xamanismo druídico, no povo celta, né? A gente percebe lá, inclusive no filme Senhor dos Anéis, o Radagast, que é aquele mago marrom que vive nas florestas, ele está sempre com cogumelos em seu chapéu, em seu corpo, enfim, representando esta espécie, né? Que é também uma forma do ser humano buscar essas expansões de consciência. E está lá na antiguidade, nos Yoga Sutras, que uma das formas de alcançar um nível de samadhi é através também da utilização de plantas, da meditação e também por nascimento, né? Já nascer um Jesus, nascer um mestre, nascer um verdadeiro xamã. E trouxe também esta outra planta aqui, né, que é o iboga, que é muito utilizado no xamanismo africano. Não tenho conhecimento dela ser utilizada aqui nas Américas, mas na África ela é bastante utilizada nos rituais, tornando esse momento sagrado também para as expansões da consciência e atingir estados mais profundos. Um outro ponto que a gente pode falar é dos animais de poder, né? Que é utilizar a representação também arquetípica dos animais para trazer ensinamentos à vida humana. E também representa o mesmo que com as plantas, o mesmo que com os minerais, o mesmo que com os ancestrais que nos circundam, né? As plantas, os animais, eles têm cada um ou cada uma energia, uma frequência específica.
e, em harmonia com o nosso corpo, cria uma outra entidade. E essa entidade, por ser nova, por ser algo que não é o nosso natural, tem uma divergência. E nessa divergência a gente pode perceber algum nível de amadurecimento. A gente pode ter experiências de crescimento, de cura interna. É interessante a gente falar isso, né? Que a cura, para o contexto xamânico, ela não é simplesmente um fechar a ferida física de um corte que eu possivelmente tenha feito. Ela é amadurecimento. Este é o sinônimo de cura para as tradições xamânicas. Amadurecimento. E partindo do pressuposto que nós estamos no início da nossa caminhada, a gente vai ter muito chão pela frente, a gente sempre vai ter o que curar, porque a gente sempre vai ter o que amadurecer. Seja sobre um ponto de vista, ou seja sobre a vida, seja sobre tudo. Eu posso enxergar este mouse sobre este ângulo, mas eu posso rotacionar e amadurecer a minha visão sobre este mouse. Então isso representa uma cura, porque eu estou compreendendo algo de um ponto de vista mais complexo, mais coeso e mais uno. E lá na frente eu vou ter uma capacidade maior, após compreender tudo, para ajudar as pessoas, para não ter julgamentos, para não me emaranhar em situações que possivelmente possam me atrasar na minha caminhada. E chegando aqui, falando agora então específico sobre os animais de poder, trouxe ali a imagem de um apenas, né, que é a imagem do alce, do veado, porque gosto bastante. É um dos animais mestres que me acompanha desde muito tempo. Gosto da sabedoria, da energia deste animal e do seu ensinamento. Todos os animais eles carregam consigo arquétipos de ensinamentos. No caso do veado, é o da atenção plena. Se a gente observar até na TV, né, desses canais que mostram como é a vida na savana africana, por exemplo, que tem alguns animais caçando, sejam os leões, os guepardos, estão lá avistando os veados. Eles estão sempre atentos, sempre olhando, mas continuando a sua atividade, que é o pastar, mas sem perder a atenção e um olhar completo, um olhar não apenas unidirecionado, né? Um olhar nas extremidades laterais, que é importante a gente trazer isso para a nossa vida também, porque se a gente estabelece um foco e fica apenas naquele foco, a gente pode deixar muita coisa para trás. E meditando, trazendo as reflexões em cima do veado e do alce, me ajudou bastante a perceber aspectos pessoais e internos que eu tinha, de certa forma, negligenciado, deixado para trás e que estavam me atravancando, não deixando com que eu chegasse realmente no meu propósito, no meu objetivo, na minha busca de vida, que é também fazer isso que estou fazendo aqui agora. E cada um de nós tem aqueles animais, ou um animal, pode ser um só, pode ser mais de um, né? Que chamamos de nosso animal guardião, nosso animal de poder, nosso animal protetor, que é o arquétipo, a energia que temos mais afinidade. Mas existem também os animais auxiliares. No meu caso, tenho como animal guardião não apenas o veado e o alce, mas também a medicina do lobo, que é o fiel, que é o professor, e meditei bastante também em cima dessa medicina para conseguir ter um pouco mais de capacidade de fala em público, de capacidade de didática, de capacidade de me fazer compreender, ou, por que não dizer também, compreender o que as pessoas estão me dizendo e compreender o que a vida está querendo me dizer. Se você tiver a necessidade de trazer para si mais conhecimento sobre isso, sobre fala em público, sobre didática, é interessante fazer uma meditação com a medicina do lobo.
mas já fiz a utilização de vários animais auxiliares, como por exemplo a formiga, né, que nos ensina a persistência do trabalho. Também utilizei muito a medicina do castor, que é o construtor, que vai pegando peça por peça, arquitetando, até criar uma barreira ao redor de si que armazena uma quantidade muito grande de energia. Foi o que auxiliou, inclusive, na criação e na manifestação da escola do Kali. Então, é interessante a gente utilizar essa sabedoria dos animais, da natureza, para perceber aspectos sobre nós e assim expandir também a nossa consciência. E era, e ainda é, o que os povos xamânicos utilizavam, porque eles tinham essa referência muito viva no seu contexto, né? Eles olhavam ao seu redor e a natureza existia, os animais coexistiam com eles. E a gente sabe que a natureza, toda ela é simbólica, né? Tá aí, Jung fez um estudo muito profundo nessa área sobre o homem e seus símbolos, e tudo representa simbologicamente um nível sobre nós. Existe o estudo da quiromancia, né, que é o estudo da palma da mão, que aqui está representado, está simbolizado muitos dos nossos caminhos pessoais. A iridologia, o estudo da íris, também está simbolizado aqui a nossa trajetória. O estudo da astrologia e diversas outras formas, né? Tem até como é que chama? Não é passoromancia, mas é esse estudo também da movimentação da natureza e principalmente dos pássaros, que nos dizem simbolicamente muito do que vai acontecer na natureza. É interessante, tudo é simbólico e os animais carregam esse arquétipo também simbólico, bem como as plantas e as pedras que nós já falamos aqui. Estudar isso, meditar sobre cada um é fundamental se a gente quiser aprofundar nesse autoconhecimento pessoal, que é a busca xamânica, né? A busca da sabedoria. Está na hora! A palestra continua após a nossa grande emanação de paz para a humanidade. Então aproveitemos e vamos sentir no nosso coração paz, vamos sentir que estamos envoltos por essa energia dourada que brilha dentro de nós e ilumina o mundo. Vamos ficar então alguns instantes sentindo essa paz, sentindo agradecimento, sentindo esperança, sentindo fé, né, com confiança em nós e na humanidade. Vamos então emanar esta paz, esta energia, visualizando todos os cantos da Terra, recebendo e comungando desta energia.
Fique agora com a segunda parte da palestra dos povos xamânicos, por Hélio Gabriel. E já seguimos adiante aqui. Chegamos a esta imagem que eu achei fantástica. E chegamos a um outro ponto também da nossa conversa, da nossa palestra, que é sobre a comunidade, sobre a tribo, né, que é chamado de diversas formas, né? Esta que está representado aqui é a tribo dos Nenets. Eu não sei perfeitamente se é assim a pronúncia, com certeza não deve ser, mas este povo é o povo da Sibéria que, em sua origem, fundou aquela linguagem que nós falamos lá no primeiro slide, a linguagem do Evenki, da onde vem a palavra Saman, que é a origem do xamã, que é aquele que sabe. Então, aí está a origem do verdadeiro xamanismo. Claro que ele se difundiu depois, como a gente viu, se espalhou pelo mundo, assumiu formas diferentes de se praticar, mas aí está, a nível de conhecimento, né, a tribo que deu origem a esta palavra, a este caminho. Claro que na antiguidade também ela não se chamava assim, mas está ramificado hoje em dia neste grupo que é lá da Sibéria. E vamos adiante falar um pouco sobre a comunidade. Ponto fundamental, imprescindível para o crescimento, porque a natureza ela é comunitária. A natureza vive numa tribo. E como nós já falamos, nós somos seres da natureza. A gente não é da nossa natureza viver isolado, nem conseguimos isso. Claro que existem aqueles retiros, como comentei, mas são temporários para viver nesse autoconhecimento de uma outra forma. Dentro do budismo existem as 3 joias, né? Que é o Buda, que é o Dharma e que é a Sangha. E eu coloquei ali, a Sangha é a comunidade, que é o grupo de discípulos, o grupo de monges, que comunga dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos que nós, que é o de busca da sabedoria. E os povos xamânicos, eles tinham em comum este ponto, de querer curar-se, e como eu comentei, de querer amadurecer, de querer crescer. E eles precisavam unir-se, precisavam criar uma harmonia com a natureza, e para criar uma harmonia com a natureza precisavam viver em conjunto, porque percebiam isto que está representado nesta frase, que diz o seguinte, que a convivência ela tem caráter iniciático. Por quê? Porque a gente, estando isolado, a gente não sofre interferências de nenhuma das partes. Nós não conseguimos viver isolados, mas eu estou colocando uma suposição aqui de que se conseguíssemos. Mas vivendo em comunhão com outras pessoas, com outras formas de vida, a gente vai sendo lapidado. Essas energias vão entrando em conflito conosco ou vão entrando em interação. O conflito vai partir de um ponto de vista interior, né? De um estado interno. Se a gente estiver bem postado, bem seguro, não vai ser um conflito, vai ser apenas um aprendizado. Mas é semelhante ao que acontece lá no Egito, nas pirâmides e em tantas outras construções, né? Que o ar, o vento, com o passar dos milhares de anos, ele vai passando, vai retirando camadas de areia e vai lapidando as estruturas. Assim como no deserto o ar vai arrastando a areia e vai criando morros de areia, vai criando, como é que é o nome mesmo? Dunas, aonde antes não existia. E é assim também com a nossa convivência com outros seres humanos e com outras formas de vida. A gente vai sendo lapidado, a gente vai criando status interno, a gente vai sendo despertado a partir dessa nossa experiência. E tem também um trabalho que eu comentei antes, que é esse trabalho alquímico de compreensão da chave humana. Dentro
da comunidade se faziam os rituais. Dentro dessa tribo, dentro da sanga, se faziam os rituais de expansão e de crescimento interior. E se trabalhava muito com os elementos, porque é o que existia. No passado, o ser humano nasceu, chegou aqui no planeta Terra e olhava ao seu redor e tinha água, tinha pedras, tinha fogo pelo sol, depois que ele aprendeu a dominar o fogo, né? Mas existia também o ar e ele precisava achar uma forma de interpretar a sua vida, a sua natureza a partir disso, porque é o que existia. Já falamos dos animais e das plantas, né? E algumas tradições fizeram analogias dos elementos com partes de si. Existem duas formas de entender, mas eu vou colocar aquela que eu acredito ser a mais simples, a mais fácil de mais fácil compreensão, né? O que é a alquimia, primeiro? É a parte esotérica, a parte interna, a parte oculta do trabalho químico externo. E toda a química que acontece no nosso corpo e entre as nossas relações, né? Para esse trabalho de compreensão de chave humana, xamânico e alquímico, se fazia uma analogia da Terra como sendo o nosso corpo físico. Por isso também se fazia aquelas privações de alimentos, abstenções sexuais e tantas outras que era para a gente entrar em harmonia com esse nível da Terra, aprender com a Terra, aprender com o nosso corpo físico e ter amadurecimento interno. Se fazia também trabalhos de entrar em harmonia com o elemento da água. E a água é representado no nosso nível energético, né? As nossas nadis ou os nossos meridianos de energia representam rios internos por onde fluem as energias. E a gente precisa, os xamãs buscavam isso, se harmonizar com essa energia interna, com essa energia que flui ao nosso redor é bom, né? Ao nosso redor. Isso se levava bastante tempo também, não é de um dia para o outro. Se viviam no mínimo dos mínimos, 1 ano mergulhado em cada um desses níveis. É claro que após passar 4 anos, se fazia o primeiro trabalho em cada um dos elementos, em cada um dos corpos, e depois retornava para iniciar do zero, mas de um ponto de compreensão mais superior. É a espiral, né? A lei do eterno retorno, mas sempre percebendo de um ponto de vista mais superior. Depois da água existia o ar. É necessário harmonizar-se com a medicina do vento, a medicina do ar, que é a representação das nossas emoções. Porque ora estamos tranquilos e ora estamos agitados, estamos raivosos. E o ar ele tem essa representação também de mudar muito drasticamente de um momento para o outro. Então era necessário harmonizar-se com a medicina do ar. E, por último, e não menos importante, né, a medicina do fogo, que representa a compreensão mental, que deve estar sempre verticalizado, sempre buscando o ápice, sempre buscando a sabedoria. Então esta é uma compreensão xamânica da chave humana para realizar esse autoestudo, esse autoconhecimento. E se fazia isso muito dentro da comunidade. Às vezes se realizava, eu digo aqui, né, na América do Sul, das tribos indígenas que temos por aqui, que é comum no Rio Grande do Sul, né, porque não o uso do chimarrão, do mate, que é uma cerimônia que envolve a água, que envolve as emoções. Então é momento de compartilhar o que nós aprendemos neste nível de nós mesmos, o que compreendemos sobre as nossas relações interpessoais a nível dos sentimentos, das emoções. E é por isso que se realizava a cerimônia do mate, assim como a cerimônia do cachimbo, a cerimônia do tabaco, da medicina do tabaco, que servia para compartilhar ideias, o que é que nós aprendemos com relação à nossa mente,
com relação às ideias, e aqui eu já estou trazendo a outra chave de compreensão, né? Porque antes eu coloquei que a água era nível energético, mas aqui, para a questão dos nossos povos, eles compreendiam o ar como sendo as emoções, a água como sendo as emoções e o ar como sendo a mente. E apenas migrava, o que permanecia apenas era a terra como sendo o corpo físico. Mas é interessante a gente perceber isso. E o que esses povos percebiam também analisando a natureza? Que existia uma extrema organização, uma extrema disciplina e persistência. Por que disciplina? Porque o sol ele se punha e nascia todos os dias no horizonte pela manhã, o nascer, e ao fim da tarde se punha, o pôr do sol. E é necessário disciplina para fazer todos os dias a mesma coisa, porque ele sabe, a natureza sabe que tantas outras formas de vida, todas as que existem aqui no planeta Terra, necessitam da luz solar. Então ele é comprometido por um princípio de amor de que ele precisa nascer todas as manhãs para alimentar o fogo interno de cada um, até pelo menos o momento em que cada um desperte em si o seu potencial, o seu fogo interno, o seu sol interno. É necessário muita persistência da natureza, porque algumas árvores lançam sementes e nem todas vão nascer, mas mesmo assim, elas não deixam de lançar. A cada novo verão, a cada nova primavera, muitas folhas, muitas sementes e flores são lançadas ao solo e algumas delas vão germinar. É necessário uma organização entre toda a natureza para que uma não tire o lugar da outra e mais, de que em espírito de cooperação, uma auxilie o crescimento da outra. E nas comunidades, nas tribos, era assim que se sucedia também. Era delegado momento específico para realizar as tarefas, como os rituais de animais de poder, de plantas de poder, os rituais de buscas internas, de abstenções. Era também colocado momento em momento de cozinhar, de colher, de plantar, de migrar. Tudo tinha uma organização, uma estrutura e cada um tinha uma função, como é na natureza. E criando essa harmonia do ser humano com o restante da vida, é mais fácil de haver um alinhamento, de haver um crescimento pessoal, uma percepção do divino e um eterno caminhar de forma tranquila. Aqui eu trouxe uma outra imagem, que é uma tradição xamânica do Nepal, que é a conhecida hoje como a tribo de Mustang. E para a gente, mais uma imagem, para a gente perceber como a prática xamânica não é apenas aquilo que a gente concebe como indígenas da forma norte-americana e da forma clássica aqui sul-americana e também andina. Existem essas outras tradições que se apresentam mais no Extremo Oriente, que vivem também o xamanismo de uma outra forma, mas ainda assim o xamanismo. E um ponto muito importante, gosto bastante de falar sobre essa harmonia dos reinos. Quais são os reinos que interagem conosco? É o reino dos minerais, o reino dos vegetais, dos animais, os hominais, O reino nominal não é apenas nós, a gente interage com tantos outros seres humanos. E por que não falar os reinos espirituais, que são desde os espíritos ancestrais que já tiveram experiências aqui, como os nossos mestres, os que para nós são deuses, e também os espíritos da natureza, os elementais. E como os seres humanos que buscavam a sabedoria por esse formato xamânico nasceram depois de muito tempo da vida já se apresentar na matéria com um aspecto vegetal, mineral e animal. Se não fosse esses três anteriores, não tinha como existir a vida humana.
eles naturalmente se viam de uma forma igual com todos os outros. Eles buscavam viver em fraternidade, em igualdade com todos esses reinos que interagiam com eles e que interagem com nós. Né? Fraternidade, igualdade, faltou a liberdade aqui, né? Se eu colocasse liberdade, já está falando da Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa buscava uma fraternidade e igualdade a nível apenas humano, né? Não tinha essa questão com os outros reinos vegetais e animais, e mineral também. Mas, se nós viemos depois, nós não somos superiores. E os povos xamânicos percebem isso. Aquele que busca o xamanismo busca se harmonizar com a natureza e se colocar no mesmo nível com todos os outros, realizando um reconhecimento da manifestação do outro tal qual a sua, honrando a experiência das pedras, honrando a experiência do povo em pé, que é como o xamanismo chama as árvores, os vegetais, né, as árvores grandes, eu digo, honrando a experiência dos animais e tendo como iguais, não tendo como semelhantes, e sim como iguais. Gosto bastante de ver esses seriados que tratam, né, sobre essa forma mais medieval, mais xamânica de existir. E lembro também, não tem como deixar de fora, o seriado dos Vikings. Há um momento, essa tradição nórdica, né, dos Vikings era xamânica também. E há um momento na série em que eles vão fazer um ritual de oferenda. E eles vão oferecer, vão sacrificar animais de diversos tipos, diversas raças. Né? Sacrifica, se não me engano, no seriado, eles sacrificavam 7 de cada um. 7 porcos, 7 galinhas, 7 vacas. Eu não vou lembrar todos os animais que eram, mas o interessante é que eles sacrificavam também 7 seres humanos. Por quê? Demonstrando isso. Não estou fazendo apologia aqui a sacrifícios de vida, não é isso. É simplesmente para ilustrar a igualdade com que eles viam a natureza. Eles não se colocavam acima de nenhuma outra forma de vida. Somos iguais, se temos que fazer um sacrifício, então que façamos de 7 seres humanos também. E o interessante é que eles compreendiam, vivenciavam isso, e não era nenhum pesar se colocar à disposição para ser entregue aos deuses. Claro que era um outro contexto, uma outra cultura, enfim, não vamos entrar aqui em julgamentos, era apenas para ilustrar isso, né? E eu gosto dessa imagem aqui também, né, que aparentemente mostra uma pessoa, só que é uma árvore. Parece que tem um corpo ali, um tronco, e está levando as mãos ao céu e bem firme com seus pés no solo. Daí também, né, que vem a questão de chamar os vegetais como o povo em pé, fazer um reconhecimento a essas outras formas de vida. Vamos ver, me perdi aqui no meu mouse. Opa, aqui, vamos lá. O abraçar da árvore, né? Fazer essa interação de si com os outros reinos da natureza. É uma prática xamânica que não vem apenas dessa forma que apresentou aqui na imagem, né, da tradição Tupi-Guarani, que é o que está representado por esse rapazinho aqui. Ele está buscando harmonizar-se, buscando amar a vida na instância dos vegetais. Mas, se a gente analisar outras culturas, existe também a prática do abraçar da árvore. Dentro do taoísmo, para quem acompanha os meus vídeos no canal do Pava, né, sabe que dentro da série do Hélio Responde, antes eu estou fazendo essa postura do abraçar da árvore, que é uma postura de meditação taoísta, que nós falamos é uma tradição da China, que é uma tradição xamânica, que traz também essa simbologia de abraçar a árvore, de criar a harmonia com essa instância da vida.
E aí a gente vê que a mesma prática ela se expande não apenas numa região, mas em outras também, mantendo o mesmo princípio. Uma imagem representativa aqui, né, de uma xamã, uma mulher medicina, vivendo em harmonia com uma outra atmosfera que é os animais. Comentei no Hélio Responde do dia 19 de março, que foi uma prática de como desbravar em nós o amor, né? Que é buscar amar as plantas, buscar amar os animais e assim galgar nesse nível do amor. Dia 20 saiu. Dia 20? Acho que foi dia 19, na terça. Ontem. Olha que Espanha na quarta. Na quarta, então dia 20 de março, perdão. Dentro desses reinos, né, surge uma das frases famosas dentro do xamanismo, que é Mitakoye Oyasin. O que significa? De forma literal ou de forma simbólica, né, seria por todas as minhas relações, ou todos estamos conectados, eu vim do mesmo local que você veio, todos somos irmãos, todos somos um único ser, um ser só. É isso que representa essa frase, que é da tradição Lakota, do xamanismo norte-americano. E o que isso representa? Né? Representa um senso de altruísmo muito grande, representa um senso de amor muito grande, porque se eu percebo que eu sou igual a qualquer outra coisa que existe, se eu sou irmão de qualquer outra coisa que vibra, que existe, como que eu vou tratar este outro, seja algo animado ou seja inanimado? Com certeza eu vou ter mais atenção. Com certeza eu vou olhar e vou estar verdadeiramente olhando e interessado na vida que está se apresentando à minha frente. É uma forma de simbolizar essa harmonia com todos os reinos da natureza. Essa frase representa isso. É uma forma também de finalizar uma oração, uma consagração, um ritual, né? Mitakoye Oyasin. Que assim seja por todas as minhas relações, que todos os níveis da vida, que todos os reinos sejam abençoados e que eu possa a cada dia mais reconhecer essa grande unidade que está entre eu e eu, né? Porque o outro também é eu, não há essa separação. Gosto dessa imagem também, representando um xamã clássico norte-americano, e aí a gente entra, né, nessa discussão do que é o xamã ou a xamã, lembrando que nessas tradições não existia diferenciação de homens e mulheres, um não tinha mais importância do que o outro, a não ser na tradição dos Brahmanes na Índia. Sim, geralmente os homens tinham uma força maior, mas em tantas outras, na tradição druida, nas tradições indígenas, a mulher era vista como uma igual, como realmente é, nesse nível de percepção, né? Podia também tornar-se um mestre, uma mestra, assim como existiu dentro da tradição cristã inúmeras santas, né? A Grande Maria, Madre Teresa, e se a gente for ao esoterismo, a gente vai achar grandes mulheres, Blavatsky, Alice Bale, vamos achar Kuan Yin, por que não? Né? E são xamãs, são mulheres medicinas. E existem também os xamãs, que são os homens medicinas. E o que é que são? É exatamente o que está listado aqui. É aquele e aquela que curou a si mesmo, e lembrando que o curar a si mesmo é aquele que amadureceu a ponto de chegar num nível que pode ensinar. É aquele que percebeu o que ele realmente é, que é essa grande força, que é Deus, que é o grande espírito, a gente já vai falar sobre o Deus no xamanismo, e que então pode atuar em conformidade com essa manifestação divina e ajudar da melhor forma, sem muitas intenções, apenas deixando fluir por si o amor universal. Ele é aquele ou aquela que sabe
Isto é o xamã, o que passou pelos seus processos, que chegou no ponto X, é um X-Man, por que não, né? Ou X-Woman. É aquele que integrou-se ao grande espírito. Não há mais ego, há apenas um único ser. É ele manifestando-se através do grande espírito, e o grande espírito, que é uma forma de entender Deus também para o xamanismo, manifestando através de uma forma humana. O xamã, então, ou a xamã, é aquela pessoa, aquele ser, aquele humano que está apto a curar o seu povo e a curar a terra. É semelhante ao que a gente viu dentro da palestra sobre os druidas, porque era também uma tradição xamânica, não tem como ser diferente do que a gente está falando aqui. E o que é? Estava comentando agora o grande espírito, né? O grande espírito é uma forma de compreender Deus dentro das tradições xamânicas. É o espírito que anima tudo, é o grande alento da vida, seja de uma forma feminina, seja de uma forma masculina, seja de uma forma mineral, animal, vegetal, espiritual, física. Tudo tem um alento divino, tudo passou por um processo de criação e um processo de interdependência, e o grande Espírito, Deus, está manifestado em todos os pontos da criação. É uma forma de entender o Criador. E tem vários nomes para isso que vão variar dependendo da cultura, né? Uma das formas é o Akantanka, também da tradição norte-americana. Nyanderu é o criador na mitologia tupi-guarani, já falando do xamanismo sul-americano. Manitu também é uma das formas de entender este grande criador, essa força que anima tudo e todos, também representado dentro da tradição norte-americana. E essa imagem representa muito bem, né, o que é esse grande espírito, o que é essa força. É uma das imagens mais fáceis de serem encontradas na internet se a gente colocar lá xamanismo. É um xamã manifestando em sua mão. A mão representa também algo muito interessante, que é dali onde tudo é criado, do homem, né? E a gente percebe que há como se fosse uma grande espiral de energia que, por que não ser interpretada como uma Via Láctea, uma galáxia que tem um potencial muito grande de criação de energia. Olha tudo que existe dentro de uma galáxia, né? Nós estamos dentro de uma. E essa imagem representa o poder de criação, representa o grande espírito, representa o Akantanka, Nyanderu, Manitu, representa Brahman, Shiva, Deus, por que não? E para quase finalizar aqui a nossa conversa de hoje, né, uma das práticas, uma das orações que o xamanismo norte-americano utiliza é essa pequena oração que está aí. É um agradecimento, uma oração, que diz o seguinte: ajudai-me, ó Manitu, a não julgar meus semelhantes antes que eu tenha andado 7 dias com suas sandálias. Realmente nós não temos o direito de julgar o outro sem ter o pleno conhecimento, sem ter a plena compreensão. Por isso que o xamã, a xamã, é a única pessoa que está capacitada a verdadeiramente auxiliar, porque ele não tem mais o seu ego particular com todas as suas limitações, ele atua apenas em ressonância com o grande espírito. Sendo Deus manifesto, ele compreende o que cada um passou, então compreende as limitações de cada um. Compreendendo dessa forma é que pode se auxiliar. Senão, é muito provável que a gente caia em equívocos. É muito provável que a gente não dê a melhor solução a outra pessoa, e é provável também que a gente se emaranhe e limitemos o nosso crescimento. Ó Manitu,
Ajudai-me a não julgar meu semelhante antes que eu tenha andado 7 dias com suas sandálias. E eu vou finalizar agora essa nossa conversa propondo um simples exercício. Não dura mais que 20 segundos. É fazer o seguinte. Mesmo que eu não sinta num primeiro momento no meu coração, mas que eu faça a prática física. Mas vamos fazer 2 vezes para que na segunda a gente já saiba como que é a movimentação e que a gente sinta em nosso coração. É como se fosse o abraçar da árvore, mas projetando as mãos à frente, reconhecendo toda a natureza, e nós dizemos: eu te amo, eu me amo, Yanderu. Então você que está assistindo, por favor, faça essa prática. Eu te amo, eu me amo, Yanderu. Vibrando esse amor no coração. Nós somos a conexão de tudo que há. Nós somos Deus em mim e Deus nos outros. Muito obrigado pela sua companhia nessa conversa sobre o xamanismo. Espero que tenha sido de valia para os seus conhecimentos, para a sua prática. E nos vemos na próxima palestra. Um grande abraço, fique na paz. Pessoal, agradecemos a todos por participar dessa meditação, dessa grande emanação de luz para a humanidade. Segunda-feira que vem tem Meditação Mundial ao vivo, também no formato de transmissão, onde nós traremos informações acerca do que se passa no universo. São informações novas e que eu resolvi trazer, velho. Coisa boa. Enquanto eu estou de férias, certo? Estarei também aqui com vocês no chat do lado. Agradecemos muito sua presença, sua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!